sempre existe ali a esquerda que vai ao Supremo e o Supremo acaba ferindo a Constituição com todo o respeito, invadindo a esfera de competência do Executivo. Paulo, sou eu? Senhor, por favor. Acho que deixar um pouco o deputado falar, porque senão eu vou ficar falando aqui um tempão. Não, o deputado fala pouco também, né, deputado? Não, eu queria ouvir o senhor, desembargador. O senhor presidiu o maior tribunal e o mais qualificado Tribunal de Justiça do Brasil, que é o Tribunal de São Paulo. Quantos juristas de escola, inclusive o senhor, saíram desse tribunal para os tribunais superiores do Brasil? Então, ouvi a sua palavra, um homem que presidiu com absoluto e reconhecido sucesso o Tribunal de Justiça de São Paulo, que no duro é o Brasil que trabalha e é o Brasil que tem responsabilidade, porque Brasília é o Brasil virtual, o Brasil real é São Paulo. É o Brasil que constrói, que paga imposto, que faz esses salários milionários e privilégios milionários, a elite tecnocrática do Brasil, a tecnocracia do Brasil se locupleta do sacrifício, principalmente do povo de São Paulo, que é o maior contribuinte de impostos, porque produz na iniciativa privada. O meu estado, por exemplo, é o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que herdou da República todo o sentimento estatal. A maioria das estatais está aqui, até esse fantasma que a Petrobras está aqui. Isso não é um motivo de avanço, isso é um motivo de atraso, porque o pensamento é socialisteiro no momento em que todo funcionário de estatal quer privilégio. Eles querem 13, 14 salários, eles querem fundo de pensão bilionário que dê a eles aposentadorias especialíssimas, acima de todo o povo do Brasil. Eles são o substrato da elite nacional, crème de la crème, como dizem os franceses, eles são a nata desse café com leite. Então, quando eu ouço São Paulo falar, e eu vou, o desembargador Sartori sabe disso, de 15 em 15 dias a São Paulo, para poder me atualizar, conversar com os homens da justiça como ele, com os homens que produzem para aquela montoeira de burocrata e tecnocrata gastar em Brasília, os políticos de São Paulo que têm uma visão ampla e de amplo espectro do Brasil e do mundo. Então, faço só essa preliminar para dizer que concordo com o desembargador Ivan Sartori em gênero, em número e grau. Nós éramos uma república federativa. Eu até guardei aqui a minha Constituição para ler só esse trechinho aqui, ó, do nosso preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O Supremo acabou com a República Federativa. Vivemos hoje a conflagração de um Estado confederado. O Supremo amarrou as mãos do presidente nessa balela, nessa piada dessa gripe chinesa, esse crime desse vírus de laboratório feito na China comunista. Chinês, meu irmão, não dá para fazer negócio. É um povo terrível. E esses caras fizeram essa bactéria, fizeram esse vírus e exportaram para o mundo. Na China, onde ele foi criado, ele não afetou. Só Wuhan. Mas eles mandaram a turma de Wuhan pular carnaval em São Paulo, pular carnaval no Rio, mandaram para a América, mandaram para a Itália, mandaram para a França, mandaram para a Inglaterra. O Ano Novo chinês se deu justamente naquele mês de fevereiro de 2020, onde todo mundo contraiu a doença e levou para os países onde trabalhava. A Itália, coitada, cheia de mão de obra chinesa, que você vai à Itália hoje, quem trabalha nos balcões atendendo o povo que vai
fazer turismo lá e olhar aquelas belezas clássicas da Itália, são os chineses. Então, adoeceram a Itália inteira, depois adoeceram a Espanha, e aí mandaram a doença para Portugal, porque Portugal tem hoje 48 milhões de turistas por ano, metade é chinês. O Brasil tem 8 milhões de turistas por ano com essa dimensão continental. Portugal, desse tamaninho, tem 48 milhões de turistas por ano. Então, isso foi o que aconteceu. A China, criminosamente, com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde, que é todo mundo comunista lá, todo mundo. O presidente da OMS não é nem médico, ele é um sociólogo do Partido Comunista. Quer dizer, é um moleque comunistamente. Eu não conheço comunista sério. Todo comunista vive de mentira, de vender ilusão, de vender um mundo que é irreal. A democracia que eles pregam é até chegar na cadeira do poder, depois é o massacre contra o povo. E os ministros do Supremo amarraram as mãos do presidente. Ele perdeu, porque é piramidal o Sistema Único de Saúde. O presidente coordena embaixo os governadores de estado, por último os municípios. O Sistema Único de Saúde tem a coordenação na ponta, o governo federal. E a economia, quem coordena no país a economia é o presidente da República, o ministro da Fazenda. O que fez o Supremo? Amarrou as mãos do presidente. No evento do Covid chinês, da gripe chinesa, do vírus comunista chinês, dizendo que ele não poderia intervir nem no protocolo de tratamento, nem nas discussões de isolamento. Com o isolamento, afetou gravemente a economia, porque fechou os estabelecimentos industriais, bancários, comerciais. Fechou. Cada prefeito, vocês acabaram de dizer, faz o que quer. É um ditador. Cada governador é um ditador. Então, o que ele fez? Ele tirou do presidente, o Supremo tomou do presidente a coordenação da política econômica do país, o que é uma gravíssima violência e um terrível desafio, como tirou da saúde. E agora você vê o calcinha cor-de-rosa aí, o docinho, o Doriano, o docinho, que é uma vergonha esse sujeito, né? Fabiano é cor-de-rosa, é comunista cor-de-rosa, cor-de-rosa. Aquele outro que é comunista cor-de-rosa também no Rio Grande do Sul, docinho, é mil. Aliás, como tem dessa gente mandando, rapaz? São Paulo é o governador, é o vice, é o prefeito. No Rio Grande do Sul é o governador, é o prefeito da capital. Jesus Nazareno, rapaz. Como é que essa turma está mandando? Quem dá tiro para frente, quem dá tiro para trás está mandando, rapaz. Nós viramos um país governado por sodomitas. Sodomitas. E são homens que não têm nenhum pudor. Eu, quando leio Paulo na Bíblia, carta aos Romanos, descrevendo os homens que têm paixão ardente por outros homens, não amam Deus, não amam o pai, não amam a mãe, não amam a família, são assassinos, gananciosos, vaidosos, não tem palavra, não cumpre o que diz. Aí eu olho assim e digo, Dória, Dudu Milkshake, o Dudu Eduardo Leite. Eu leio e vejo, Bruno Covas, está ali, está descrito na Bíblia, está descrito na palavra de Paulo, que para mim é o maior apóstolo de Cristo, em carta aos Romanos, é logo ali, é 1,34. Vai lá depois, Paulo, e dá uma lida. Romanos 1,34. Vai lá e lê, para você ver o que ele descreve sobre esses homens com paixão ardente por outros homens. E, com apoio de dois homens que são assim lá no Supremo, lá tem duas bonecas. Tem o ministro de rabo solto e os ministros de rabo preso. E os dois que têm rabo solto assim, são os grandes estimuladores dessa política de cercear o comando do presidente da República e a sua gerência da coisa pública no Brasil. O Supremo esbulhou os poderes do Executivo e esbulhou os poderes do Legislativo. É esbulho legal. Esbulho. É um morcrim para esbulhar poderes do presidente da República, poderes
do Congresso Nacional. É uma organização criminosa para cometer abuso de poder e abuso de autoridade. E qual é a solução? Vamos conversar mais, que eu quero ouvir o doutor Sartori, porque eu acredito no 142. Porque eu guardei, eu vi que o poder moderador e garantidor é das Forças Armadas e o chefe supremo delas é o chefe de Estado, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Todos esperamos em Deus que ele tome uma atitude forte, porque hoje, 14 de março, o Brasil foi para a rua e vai aumentar, hein? Porque eu sei, porque eu estou junto com a coordenação dos movimentos, e isso vai chegar ao paroxismo. O que fez o Fachin aí nessa brincadeira de tentar desmoralizar a Lava Jato e botar o Lula de volta no páreo. Doutor, vamos ouvir o doutor Sartori. Vamos ouvir o doutor Sartori. Eu quero ouvir bem, mas antes de chegarmos a 142, eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores em relação a um tema que também faz parte do debate que é feito, principalmente dos apoiadores do presidente, quanto ao papel do Senado. Vamos lembrar o seguinte: o artigo 52 da Constituição ele estabelece o papel fiscalizador da instância máxima do Judiciário, diz que esse papel cabe ao Senado Federal. Nós assistimos, ao longo dos 2 anos anteriores, a apresentação de diversos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que não foram apreciados pelo plenário do Senado por decisão monocrática, digamos assim, que é monocrática mesmo, da mesa diretora. Nós temos agora uma nova mesa diretora, tanto no Senado quanto na Câmara. O senhor acredita que é um caminho, ou seja, a população, é legítimo pressionar o Senado Federal, os eleitores, os senadores, inclusive, para que o Senado coloque para ser apreciado os pedidos de impeachment que estão apresentados. Inclusive, há um pedido encaminhado essa semana pelo próprio o PTB, se eu não me engano, foi o PTB. O senhor pode confirmar aqui, por favor? Foi contra o Fachin e contra o Alexandre de Moraes. Fizemos exatamente. 2 pedidos. Há pedidos encaminhados. Interamericana, né? Nesse sentido. Então, eu queria ouvir contra os 11 ministros, o PTB. Nós fizemos uma denúncia contra eles no caso do Daniel Silveira por grave violação aos direitos e às liberdades individuais. Então, eu queria ouvir dos senhores isso, do ponto de vista de uma saída via Senado, aquela que está prevista na Constituição, uma vez que a Constituição estabelece a lei do impeachment, os senhores podem corrigir, os senhores onde são advogados, acho que é a Lei 1179, se não me engano, me foge o número agora, de que maneira existe uma lei do impeachment que prevê... 1955. 1955, exatamente, que prevê o impeachment do presidente, prevê o impeachment do PGR, prevê também impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal, e está lá descrito o rito legal a ser observado nesse caso. Então, eu pergunto aos senhores, o que podemos esperar, ou o caminho a ser seguido para a eventual solução via Senado, uma vez que fica evidente pelas várias falas que a origem das dificuldades que o país passa está justamente na conduta, na postura da Suprema Corte em relação a vários fatos relevantes da vida nacional, desde aquele que envolve a decisão de criar tipo penal por analogia, como ocorreu no ano passado, até as decisões recentes que retiraram prerrogativas que estão expressamente previstas na Constituição, que são exclusivas do presidente da República e que foram retiradas. Então, a partir daí, Senado, o que podemos esperar? Então, senhores, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero só complementar que aquela ADI 6341 foi o início foi o start para nós termos aí essa situação com o desfacelamento completo da República. Foi uma decisão com a devida vênia totalmente ao arrepio da Constituição. E aí nós vemos que dia após dia, antes, o Supremo já vinha nessa linha, num ativismo exacerbado judicial, e isso realmente vem prejudicando o país. O judiciário tem que resguardar a lei, o judiciário tem que se manifestar depois. Excepcionalmente, ele pode se antecipar num caso sério, grave, urgente, nunca, jamais se manifestar dioturnamente, se manifestar a todo momento, invadindo a competência do poder executivo. E agora, com a prisão do deputado também, acachapou o próprio legislativo, que se curvou covardemente, com todo respeito aos nossos deputados.
Então, isso vem transformando o país num caos, porque nós estamos vendo a insegurança, o desrespeito para com o cidadão de bem e a leniência com os criminosos. Esse é o problema que nós temos no país. As cortes superiores, com todo o respeito, têm sido garantistas a ponto de o sistema penal não funcionar. Não só porque nós temos aí um cárcere totalmente arcaico, totalmente liquidado, mas também porque o sistema penal judicial tem sido fraco e o próprio legislativo com leis que promovem essa situação. Então, isso, o cidadão de bem que vê o Supremo agindo dessa forma, principalmente agora com essa decisão que o ministro Fachin tomou de, numa penada, anular um processo que foi o símbolo do combate à corrupção, um processo que o povo vinha reverenciando, um processo que demandou um trabalho hercúleo numa penada liquidar esse processo sob um argumento de uma competência que já havia sido discutida, quer em primeiro grau, quer no Tribunal Regional Federal, e pior, numa Corte Superior, o Superior Tribunal de Justiça. E, ademais, esse caso do Fachin, ele deveria ter mandado o feito ao plenário. É isso que ele deveria ter feito. Isso é claro, evidente, inclusive pelo próprio regimento do Supremo Tribunal Federal. A gente tem lá o artigo 21, inciso 11, remeter habeas corpus, recurso de habeas corpus ao julgamento plenário. O 22, parágrafo único B. Temos também ali o artigo 6º, 2, C, e mais, ele utiliza o artigo 192, que fala em jurisprudência tranquila. Ele pegou apenas um inquérito para dizer que realmente é possível que se faça aquilo monocraticamente. Mas nem mesmo o artigo 654 do Código de Processo Penal, que permite a qualquer julgador conceder habeas corpus de ofício, autoriza essa decisão com a devida vênia. Você conceder o habeas corpus de ofício é numa grave violação e não é uma situação definitiva. Esse caso não, esse caso envolvia um processo complexo, né, em que milhões e milhões de reais foram apreendidos nas mãos dos bandidos, dos corruptos, né? E aí vem uma penada e anula tudo. Isto realmente me deixou perplexo e achei que foi um desprestígio ao povo brasileiro. Eu, como brasileiro, fiquei desprestigiado com esta decisão que muito me revolta. E tem o Senado não tem sido realmente um órgão capaz, que é um dos componentes da nosso poder legislativo, uma das nossas instituições do poder legislativo, Câmara e Senado. O Senado não tem cumprido o seu papel, né? Houve alguns ensaios, alguns senadores mais independentes procuraram tomar providências, o próprio deputado Roberto Jefferson, com a sua coragem, com a sua cultura e com o seu trabalho diuturno de tantos anos, tem tentado passar o Brasil aí a limpo, inclusive com aquela operação que nós tivemos agora, que nós tivemos lá com o Joaquim Barbosa, não é? E aí, no final das contas, o Senado, de modo geral, vem e abafa tudo, porque nós temos ali muitos senadores que estão, né, ligados a processos criminais complexos e de corrupção. E aí ninguém quer mexer com o Supremo, e nós vemos que hoje muitos processos aí não têm andado lá no Supremo. Muitos processos de senadores, de deputados, não têm andado. Enquanto que o processo do Lula, esse habeas corpus, que foi impetrado no final de 2020, se não me engano, em novembro, já teve essa decisão monocrática, sem que se enviasse para o plenário. Então, isso deixa o cidadão desacursoado. Nós estamos vendo aí, aqui sempre foi assim, o cidadão trabalha hoje para comer amanhã. E nós estamos vendo aí o cidadão pedindo comida no supermercado para aqueles clientes que estão ali podendo comprar alguma coisa. E mais, nós estamos ferindo o artigo 1º, inciso 4º da Constituição, o primeiro, que é o trabalho, que é o emprego,
que é a iniciativa privada. Isso nem estado de sítio, nem estado de defesa permite derrubar. Então, eu estou simplesmente perplexo com a situação atual do país. Acho que esse sistema de controle do Senado em relação ao Supremo nunca funcionou, não funciona, né? Nunca funcionou. Isso precisaria ser alterado, porque não falo aí subjetivamente desse ou daquele ministro, mas acho que para o bem da República, para o bem da nação, isso precisaria ser modificado, né? Modificado completamente. Nós temos que ter aí uma situação de controle efetivo. Quer dizer, o poder ele não pode querer sair daquela linha, daquela esfera que a Constituição desenhou para ele. Não é? E nós estamos vendo que isso está acontecendo com muita aflição e com invasão, efetivamente, dos nossos direitos individuais, direitos que nós demoramos tanto para conquistar, isso, aliás, como povo da terra. Não é? E esses direitos nós estamos perdendo aí com medo desse Covid, quer dizer, é um negócio sério, tem que manter os protocolos, tem que manter, mas nós não podemos também fazer isso à custa de uma democracia saudável, dos nossos direitos que nós ficamos aí anos, milhares de anos, o povo de modo geral, para conquistar, e agora nós estamos vendo cair por terra completamente. Então, é preciso que haja um sistema de controle efetivo de poderes. Nós temos o executivo controlado tanto pelo legislativo como pelo judiciário. Temos o legislativo também controlado pelo executivo e pelo judiciário. Agora, o judiciário ninguém pode controlar, porque ele dá a última palavra, é ele que fala. Tanto que nós temos uma das maiores violências que vieram aí com emenda constitucional 4504, a súmula vinculante. É horrível. A súmula vinculante, ela simplesmente transforma o Supremo num legislador supraconstituinte. Uhum. Né? Por exemplo, se a Constituição disser que aquilo é vermelho e o Supremo disser que a Constituição diz que é preto, é o que vai valer, é o que o Supremo está dizendo. Então, o Supremo, nessa Constituição, se transformou no superpoder sem o mínimo controle e sem possibilidade de trazer à normalidade esse equilíbrio constitucional que a gente tem que ter entre os poderes. Não tenho nenhuma falta de simpatia ou qualquer tipo de coisa, ou também não tenho nada contra qualquer um desses ministros, mas o fato é que nós estamos vendo que o Supremo, de modo geral, está se transformando num órgão ditatorial. E isso precisa ser alterado. Essa prisão do deputado, por exemplo, que é um homem que tem imunidade parlamentar, isso aí simplesmente acachapou o legislativo que permitiu em silêncio resignado. Tudo isso vem transformando o país num inferno porque o povo não aguenta ver mais a boca de fumo trabalhando livremente, né? E o cidadão que quer trabalhar honestamente sendo preso. Espancado. O artigo 1º da Constituição, inciso 4º, desrespeitado dioturnamente por esses ditadores, esses governadores que não sabem o mal que estão fazendo ao país. Alguns sabem muito bem e o fazem dolosamente, como é esse caso do governador Dória. Dolosamente ele quer desidratar o Estado, quer desidratar o país. E o presidente não está com as mãos atadas, como disse o nosso presidente nacional, deputado Roberto Jefferson. Está com as mãos atadas e não consegue efetivamente fazer nada. Agora, ele tem que começar por um lado. Além do 142, que o 142 está escrito na Constituição, ele tem que ser aplicado para trazer a normalidade. Eu tenho defendido isso aí dioturnamente, sem demérito de qualquer dos ministros, que eu até conheço alguns, mas não tenho absolutamente nada contra nenhum deles, mas eu vejo o conjunto, o Supremo, agindo desta forma antidemocrática que é devida a ver. Agora, o presidente poderia começar também por um caminho, viu, deputado Enéas? Começar pela controladoria a ir aos estados com a fiscalização, com a Polícia Federal e municípios. Começa pelos estados, começa por aqui, São Paulo, para ver para onde estão indo essas verbas do Covid, fazer uma fiscalização pente fino em cada um desses estados, com a controladoria, com a fiscalização federal, Receita Federal, polícia, começar a abrir um leque
investigatório contra todos esses governadores que estão fazendo tanto mal ao país e que estão, alguns deles, não sei, nós temos que apurar, mas a gente sabe que alguns deles estão malversando esse dinheiro que foi recebido da Covid. E o presidente é culpado. O presidente deu auxílio emergencial, o presidente está se virando para poder adquirir vacina, o presidente procurou suprir os estados da melhor forma possível. Agora, mas o presidente no começo negou, o presidente não usa máscara. Bom, pode até ter errado nesse começo, mas nós tínhamos uma situação também que a vacina, por exemplo, não querer difundir a vacina imediatamente, a vacina passou por um processo de estudo, de pesquisa muito rápido, muito célere, que a gente não sabia, ninguém sabe ainda se essas vacinas têm eficácia e se causam algum mal. Daí a cautela do presidente. Agora, no começo, todos ficaram numa situação de não saber o que ia acontecer. O presidente errou, mas muitos também erraram. Nós tivemos aí gente da Globo, o próprio Drauzio Varela, que é um sujeito que é totalmente ligado à Globo. Esse Drauzio Varela mesmo disse que aquilo era uma gripezinha. Quer dizer, ninguém tinha noção do que seria aquilo. Evidente que o presidente também não é Deus e não poderia ter noção. Agora, se ele tem algumas atitudes que ele fere a liturgia do cargo, ou ele fala isso, ou fala demais, isso é outro problema. O que importa é que o governo está acertando, o governo está fazendo o que pode. O governo fechou as torneiras, inclusive para essa imprensa, essa grande mídia corrupta, que vem fomentando esse medo, esse pavor, esse terror do povo, acovardando o povo e ajudando nesse processo antidemocrático e de desfacelamento do país. Então, é lamentável o que nós estamos vendo hoje. O povo está se levantando e vai se levantar mais, porque sabe o que bate e o que está batendo para o povo é a fome, é a falta de comida, é a falta de meios de sobrevivência, porque agora já não aguentamos mais esses lockdown. Isso é um absurdo. Perfeito, doutor Sartori. Eu queria ouvir também agora o doutor Roberto Jefferson. Antes, agradecer ao público aqui presente. Estamos com mais de 650 pessoas nos acompanhando ao vivo, e seguramente o público vai crescer, inclusive após a transmissão, porque o vídeo ficará disponível. Então, eu quero agradecer aqui, é claro, ao público que está nos prestigiando. Doutor Roberto Jefferson, o tema em relação ao Senado, o que o senhor espera, que é possível esperar em relação a iniciativas do Senado? E tem uma coisa que eu vou agregar aqui, perguntar ao senhor também, em função de uma colocação feita pelo doutor Ivan, que falou da necessidade da própria Controladoria Geral da União e outros órgãos, como a Polícia Federal, investigar o destino que está sendo dado em cada estado e município aos recursos, que foram mais de 600 bilhões, que foram enviados pelo governo federal para as unidades da federação. Mas, além de investigar os recursos, nós temos um problema grave, que é a necessidade de investigar as agressões a direitos. Tão grave quanto o problema de recursos federais, que, em muitos casos, estão sendo usados de maneira indevida, como bem disse o doutor Ivan, nos estados e municípios, nós estamos assistindo diariamente a agressões a direitos fundamentais, aqueles que estão previstos no artigo 5º, as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Estamos vendo pessoas sendo presas, estamos assistindo prefeitos legislando sobre legislação penal, que é um paradoxo, um absurdo, que não é permitido pela Constituição. Nós temos visto, muitas vezes, as polícias, seja as polícias estaduais, as polícias militares, ou até mesmo guarda municipal, invadir residências e prender pessoas com violência, como aconteceu nesse final de semana, por exemplo, em Florianópolis, onde nós temos até material aqui, o vídeo e outros, onde a polícia militar invadiu uma casa, uma família, onde havia uma família reunida, 4, 5 pessoas, onde uma senhora idosa foi agredida, onde uma criança, um adolescente, foi colocada num camburão, né, onde a mãe da criança, inclusive, foi insultada até com termos chulos. Nós temos aqui gravações e áudios, enfim, pelos policiais, a pretexto da pandemia. Então, o que acontece? O Brasil, além da ilegalidade formal, nós estamos vendo uma onda concreta de autoritarismo praticado por entes públicos a pretexto da pandemia, mas que estão ancorados nessa sensação de impunidade, de ilegalidade. Ou seja, em nome da pandemia, eu posso fazer tudo, posso prender, posso bater,
eu posso xingar o cidadão comum, posso algemar quem eu quiser. Ou seja, e diante disso, alguma coisa tem que ser feita. Então, eu queria ouvir do senhor, no caso agora do doutor Roberto Jefferson, inicialmente pelo Senado. O que objetivamente o Senado pode fazer agora, amanhã, na sessão de segunda-feira, se houver, do Senado Federal, em função desse grau de, que eu chamo de delinquência institucional que está instalado no país? O que a gente pode esperar nisso? E corrigindo aqui, o meu diretor me corrigiu, o episódio foi na cidade de São José, que fica próximo da capital catarinense de Florianópolis, onde uma família foi agredida dentro de casa por policiais, porque foi denunciada, uma situação que lembra muito a Alemanha dos anos 30, né? Alguém denunciou uma família que estava tendo uma festa familiar. 4, 5 pessoas. Pai, mãe, a esposa, a criança de 13 anos, a avó, uma senhora de 80 anos, que foram agredidos violentamente, colocados em camburão. A mesma polícia que não tem coragem de ir no pancadão, no morro, numa biqueira, onde tem a droga, prende uma família porque uma criança de 13 anos estava fazendo um bolinho de aniversário, né? Então, eu queria ouvir do senhor. Paulo, e essa moça, a mãe dessa menina de 13 anos, ela tomou 2 tiros de bala de borracha. 20 tiros. Perdeu a perna. Eu vi a foto dela dentro do camburão. Ela tem 2 lesões corporais provocadas por bala de borracha. Atiraram nela dentro da casa dela, que é refúgio sagrado e inviolável. O lar é o asilo inviolável do cidadão brasileiro. Sem mandado judicial, sem ordem judicial, 4 ou 5 gorilas invadiram a casa por denúncia de algum canalha, cagueta, da pior qualidade, porque tem gente que se presta a esse tipo de papel. Não é? E atiraram com bala de borracha na dona da casa, dentro da casa dela. Não foram lá para protegê-la dentro da sua residência e dentro do seu asilo inviolável, como diz a Constituição. Nós estamos vivendo, decretado pelos prefeitos e pelos governadores, o estado de sítio, porque o toque de recolher só é cabível na gestão do presidente da República no estado que ele decreta o estado de sítio, ouvido o Congresso Nacional pelo quórum qualificado de maioria absoluta. Ele, o presidente da República, não pode decretar o toque de recolher sem ouvir por maioria absoluta. Isso quer dizer quórum qualificado. Metade mais um dos congressistas, metade mais um dos 81 senadores, 41, metade mais um dos deputados federais, que são 513. Então, 254 deputados, que 257 deputados que tinham que determinar o estado de sítio junto com o presidente. Qualquer moleque prefeito, qualquer governador calcinha apertada, qualquer janota sodomita, hoje decreta toque de recolher por cima da Constituição, ferindo o que estabelece o direito constitucional, o artigo 137 até 139, dizendo que o lar é inviolável, que no estado de sítio, quando há o toque de recolher, se levanta a inviolabilidade do lar. Então, isso que aconteceu em São José, ou Florianópolis, é a cidade vizinha de São José, Florianópolis, foi o vilipêndio da Constituição, porque não está votado o estado de sítio. O presidente da República não decretou o estado de sítio. O Congresso, por maioria absoluta, não homologou. E um prefeitinho toma essa decisão e manda entrar na casa de uma pessoa sem ordem judicial. E o PM atira nas pernas da mulher, da dona da casa. Nessa semana, na Bahia, também, a polícia lá daquele sujeito horroroso, aquele facínora que é o Rui Costa, aquele filhote do Satanás ligado aí ao Lula-lau,
que nos deixa perplexos, que foi comprar uma casa agora em Lauro de Freitas, na Bahia, pagou à vista, o Lulalau, 5 milhões de reais da casa para ir morar apaniguado e homiziado na Bahia, onde é o último reduto do PT. E está lá o Rui Costa, a PM vai na casa de um cidadão, um senhor gordo de bermuda, dentro de casa, tira ele para fora, transmitido a esposa gravando, e o cara querendo tirar o celular da mão da esposa dele, ela com o celularzinho na mão gravando, ele dando na cara do cidadão. Pá, pá, não há humilhação maior para um ser humano que apanhar na cara. Ainda mais um homem velho, de cabeça branca, barrigudo, de bermuda e chinelo, e o policial PM, um mulatão deste tamanho, com um bração de bíceps 45, dando na cara dele para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, por ordem desse canalha, deste crápula, desse homúnculo, que é o governador da Bahia, corrupto, bandido, ladrão, corrupto, amigo do Lulalau, cúmplice, quadrilheiro, e batendo na cara do povo contra a Constituição do Brasil, e o Supremo entrega. Estamos vivendo um Estado anárquico, um Estado inconstitucional. Nós viramos uma republiqueta bolivariana, porque eles falam, Bolívar fez da América Espanhola um monte de republiquetas, Paraguai, Equador, Bolívia, Chile. Olha só, Peru, tudo republiquetas, o maior é a Argentina. E o português manteve a nossa unidade territorial continental, unidade de língua, de credo em Deus. E esses malandros vêm para cá fazer isso, enfraquecer a federação, para fazer do Brasil, em 1860, nos Estados Unidos, a Guerra da Secessão. Eles querem partir o Brasil. É hora da Força Armada agir. Nós estamos vivendo o risco da secessão. Para um Estado desse, uma louca, uma bicha louca como esse governador de São Paulo, esse Dória, para levantar a PM e enfrentar o exército brasileiro, não custa um segundo. Não custa para o governador. Aliás, hoje é governadora de Santa Catarina fazer igual, ou aquele gaúcho, aquele Dudu Milkshake, que já vive lá um movimento antigo separatista no Rio Grande do Sul. O que é que nós vamos permitir? O fatiamento do Brasil? Está aí toda a motivação e toda a condição constitucional, social, legal. O povo está do lado do governo. O povo não é contra, ele é a favor. E o que está acontecendo? Grupelhos da mídia, como disse o desembargador, grupelhos de comunistas satanistas que se voltam contra a igreja para destruir a família. Está o seu Lula hoje vituperando contra a instituição sagrada da igreja, que ele sabe que é a fortaleza da família, para destruir os valores sagrados cristãos. Está na hora, presidente Bolsonaro, está na hora. Reaja, presidente. Tem gente do seu lado que está lhe assessorando mal. O povo está com o senhor. Excesso de democracia dá nisso. É anarquia. Democracia é o regime da lei. Se o Supremo fere a lei, 11 caçados, aposentados, postos na rua. E se aqueles homúnculos do Senado e os homúnculos da Câmara não fizerem a vontade do povo, fecha aquela lata de lixo. Excesso de democracia dá fome, miséria, desemprego, desamparo. É vitrine para aquelas vedetes que são a favor da ditadura do proletário. E a democracia está sendo assintada. Pau neles, presidente. O senhor tem apoio do povo. Pau neles.
Ponha para voar aqueles 11 urubus. Tirem aqueles malandros comunistas de lá que posaram sobre a sorte do nosso país, desgraçadamente corruptos, lobistas, comunistas, satanistas. Tudo que é imoral eles dão. A Venezuela chegou ao comunismo através da Corte Constitucional, a narco-corte constitucional da Venezuela. Tal lá como cá. Tem ministro que representa os traficantes. Tem ministro que o traficante não passa 3 dias. É do PCC, isso é bom, esse é nosso. Solta. Aí o cara foge para Londrina, pega o avião, vai para o Paraguai. Ano passado, em setembro, soltaram outro, o segundo homem do PCC, fugiu do Brasil. Seu Fachin solta 30 mil presos no Natal. E a pandemia, Fachin? E manda para onde? Para a área de isolamento que ele fez no Rio de Janeiro, meu estado. Você não entra nas comunidades, nem a polícia. A infantaria da PM não pode entrar a pé. Você não pode sobrevoar de helicóptero, Maré, Baixa do Sapateiro, Jacarepaguá, Complexo do Alemão, Rocinha, Vidigal, Dona Marta. Todo mundo tem área de proteção. Criaram uma nação de narcotraficantes dentro do Rio de Janeiro e dentro do Brasil. Para onde foram esses 30 mil homens que não voltaram para a prisão? Para lá! Para essas áreas que a polícia não pode ir. Ele proibiu a polícia de beiradear, de bordear a maré na beira-mar. E é por ali que entra o entorpecente, o armamento. Eles param os navios, os barcos a 20 quilômetros da costa e vão lá os barquinhos de pescadores, se abarrotam de cocaína, se abarrotam de maconha, de fuzil, de munição e de pistola e vêm para a maré e distribuem pelos morros do Rio de Janeiro. E nem a polícia de barco pode fazer o patrulhamento, não pode sobrevoar um drone. Você anda como eu ando, na linha amarela, na linha vermelha, na Avenida Brasil, tem um garotão forte, sarado, pilotando a moto, e atrás tem outro forte, sarado, com um fuzil 762, um fuzil 556 na mão, e isso 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas, 10 horas da manhã, rapaz! Porque o Fachin proibiu a polícia de cumprir o seu dever. Que conversa é essa? Estão fazendo lá um armamento superior do primeiro exército. E exibem. O presidente tem toda a condição de invocar o artigo 142 e botar isso tudo às limpas. Chega de tanta democracia. Essa democracia vem vindo contra o povo, tal como foi na Venezuela. Lá eles soltaram os traficantes, aqui também. A Suprema Corte também. Lá eles prenderam os homens de opinião, fecharam sua mídia social. Aqui o Supremo fez a mesma coisa que a narco-corte da Venezuela. Fechou, prendeu. Oswaldo Eustáquio está na cadeira de rodas porque cometeu crime de opinião com jornalista. Lá eles prenderam os deputados de oposição, aqui também, por causa de opinião. Mas o traficante eles soltaram, o corrupto eles soltaram, fecharam os jornais liberais, as rádios liberais, as televisões cristãs e liberais, eles fecharam. Lá na Venezuela. Como aqui no Brasil está sendo feito assim. Tal lá como cá. A história se repete. Quem está levando ao governo de esquerda aqui é a Corte Constitucional do Brasil, protegendo os traficantes, protegendo os criminosos, prendendo os homens de opinião, os conservadores e cristãos, promovendo a anarquia, dividindo o Brasil em estados confederados. Chega, Paulo! Chega, Paulo! Presidente Bolsonaro, o senhor está sendo mal assessorado. Se tem homens em torno do senhor que não estão maduros para uma decisão tão forte, convoque os maduros para essa decisão.
porque ela tem que ser tomada. Hoje, o risco, porque em 64 nós tínhamos um presidente fracota, sem autoridade, sem pulso, fracota, que era o João Goulart. E ele permitiu uma república sindical no Brasil. Hoje nós estamos vivendo uma república, aliás, anárquica, não é uma república, é um Estado confederado anárquico e governado pelo narcotráfico, como é na Venezuela. Tal lá, como cá. Tal lá, como cá. Então, é hora do presidente ouvir o seu travesseiro, botar para fora aquele sangue de guerreiro que ele tem e dar uma vassourada naquele Supremo. Aposentar aqueles 11 comunistas satanistas, representantes do mal, do érebo, do abismo, do inferno. Botar aqueles caras de lá para fora. E, olha, se alguém do Congresso Nacional rugir ou mugir, não creio que tenha leões lá. Se mugir, que tem vaca de presente, então vão mugir. Fecha aquela geringonça. Fecha aquela geringonça, passa o rodo lá e vamos começar de novo. Essa é a vontade soberana do povo do Brasil, Paulo. Chegamos a esse clímax que você viu nas ruas de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de todos os estados do Brasil no dia de hoje. E a coisa vai vir contundentemente aumentando. Contundentemente aumentando. Vai aumentar essa pressão popular. E nós estamos vendo também, deputado, nós estamos vendo também que o povo já não está mais respeitando essas ordens aí, esses decretos de lockdown. A gente está vendo que o povo está trabalhando em vários e vários locais do país, que nós sabemos também que o governo, de modo geral, não tem controle, nunca teve controle de boa parte do território nacional, talvez até quase 40% do território nacional. E agora, essa ordem do ministro Fachin, que foi muito bem lembrado pelo senhor, essa ordem de não permitir investigação e operações ali no morro, no local, que é o foco da criminalidade, isso mostra realmente que o Supremo está caminhando ao largo da Constituição. Esse Estado está sendo desfacelado, esfacelado, destruído. A anarquia se instaurou e é preciso que se tome providências. O povo está pedindo essas providências. Uns poucos estão acabando com o nosso país, a começar, inclusive, por esse governador Dória, desse Estado, um homem que não tem respeito pelo povo, não tem respeito pela dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3º, inciso 4º da Constituição. Sabe o que o artigo 1º é fundamental? É o fundamento da República. Isso está sendo desrespeitado. Nem estado de sítio, nem estado de defesa pode derrear, pode afastar esse artigo 1º da Constituição Federal. Isso está acontecendo, proibir o trabalho, proibir o emprego, acabar com o emprego, proibir o trabalho, a iniciativa privada. Isso é o fim, é desidratar completamente o Estado, é trazer a indignidade humana, o desrespeito. A gente já vinha crescendo aí na leniência com os criminosos. A boca de fumo trabalha tranquila. E o homem de bem não pode trabalhar, ele vai preso. Essa invasão do domicílio. Isso num Estado democrático, com bala de borracha, o cidadão, este outro da Bahia, isto é um desrespeito máximo à Constituição. Nós temos lá o artigo 5º, inciso 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou para prestar socorro, ou desastre, ou durante o dia, etc, etc. Quer dizer, ou por determinação judicial. E não teve nada disso. Em nome desse Covid, estão fazendo o que querem, estão acabando com o nosso povo e com o nosso país. O Estado agora é anárquico, vale tudo. Rasgaram a Constituição.
Isso é um absurdo. Essa proibição, por exemplo, de se ingressar na favela, naquele local que é o foco do tráfico de armas, inclusive, bandidos exibindo armas abertamente, não se pode tomar uma providência, isso é o fim do mundo. Não será que ninguém está vendo? Será que o povo está enxergando? E o povo está do lado do presidente, que é um homem de bem. Então é preciso que se tome realmente uma providência, deputado, nosso presidente nacional, Paulo, porque do jeito que nós caminhamos, nós vamos mesmo ir para esse destino que a Venezuela tomou. Esse destino triste que o povo fica na rua, desesperado, sem comer, sem esperança, com falta total de dignidade humana. Aliás, eu não sei, aliás, providência muito bem tomada essa da Corte Interamericana para sabermos por que o Eustáquio está preso por crime de opinião, por que o deputado Daniel Silveira está preso por crime de opinião. A gente precisa tomar uma providência, porque isso não tem sentido. Todo esse processo está levando para um lado em que nós vamos nos transformar realmente numa Venezuela. Já está começando. Gente aí nas ruas não consegue trabalhar no desespero, não consegue alimentar os filhos, tudo por conta desses ditadores, esses chefetes que se acham os deuses, como Dória, como Ibanez, como todos esses que estão aí, Rui Costa, todos esses que estão aí tomando essas providências, o Leite do Rio Grande do Sul. Então, isso é uma vergonha. E o presidente precisa tomar uma decisão. Chegou o momento de tomar uma decisão. Não que a gente entenda que deva haver uma intervenção militar, mas que deva haver a aplicação do artigo 142 para que se traga a normalidade, para que seja resgatados seja resgatada a democracia, o direito, o bem-estar do cidadão, as garantias mínimas que o cidadão deve ter, que hoje não existe. Veja só, invadir o lar do cidadão, sem mandado, sem motivo, ao arrepio da Constituição. Isso é possível? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo que nós estamos vendo nesse país. Dia após dia, nós nos surpreendemos com cada fato, cada acontecimento esdrúxulo, absurdo. Estão esfacelando e desfacelando o país, derreando, profligando, acabando com o país. E aí as autoridades constituídas vendo isso como se fosse um filme na televisão, como se fosse uma peça de teatro e não fosse o nosso país. Será que não pensam nos seus netos, nos seus filhos, no bem-estar do país? Meu Deus do céu, é preciso que se tome uma providência para sanar, para brecar esse estado de coisas, que é um verdadeiro caos que nós estamos vendo nesse país. Isso é triste, isso é deplorável, isso é realmente lamentável. Agora, eu estou vendo aí o cachorro do nosso querido deputado. Como chama o cachorro? É a bagunça, é uma cachorrinha, é uma chihuahua. Como é que ela chama, deputado? Passando a mão na minha perna, ela quer subir no meu colo o tempo todo. Como é que ela chama? Bagunça, porque ela é a própria bagunça. É bagunça. A bagunça participar com todos aqui também, né? Mas, doutor Ivan... Mas olha, Paulo, você sabe que eu estive lá no PTB conversando com o nosso presidente nacional? Eu fui apenas para uma reunião conversar rapidamente, nós ficamos mais de 2 horas conversando, e eu aprendendo com o nosso presidente, que é um homem de uma grande cultura, de grande conversa, foi tribuno do júri, né? E foi um encontro agradável, eu quero agradecer aqui em público, 2 horas e tanto conversando com o nosso presidente nacional. Mas eu ouvi mais do que falei, fiquei aprendendo. Doutor Roberto, fiquei aprendendo, Paulo. A produção, na verdade, a assessoria que o doutor Roberto está me lembrando, e eu havia combinado isso com eles, obviamente, que o senhor tem agora, daqui a pouquinho, outro compromisso, né? Pelo menos foi o que a sua assessora está me lembrando aqui agora. Agora, obviamente, não queria perder de nós aqui, nós prosseguimos aqui o tempo. Se tiver mais alguma pergunta, vamos terminar. Então, eu vou dirigir de novo a ambos. Ia perguntar um pouco sobre 142, mas eu acho que os senhores já se manifestaram claramente. Exaurimos bem a matéria, né? A leitura dos senhores a respeito disso. Agora, a pergunta é uma cobrança que vem sendo feita. Primeiro, é uma cobrança que o público faz, que traz aqui para nós, né? Diante de todas as ilegalidades que estamos vendo, tem chamado a atenção o fato de não haver uma iniciativa, uma manifestação mais explícita, na verdade nenhuma, da parte, principalmente das pastas que estão ligadas à área. Por exemplo, o Ministério da Justiça. Uma
Óbvio, o Ministério da Justiça não se confunde com a instância do Poder Judiciário, obviamente, mas ele tem até um papel histórico que será a pasta ligada à questão da defesa da justiça. Nós não vemos ele se manifestar. Não vemos também o Ministério dos Direitos Humanos. O senhor acredita que essa ausência de um posicionamento mais firme por parte de ministros do governo, nós vimos o presidente, naquela reunião que foi vazada ano passado, reafirmar categoricamente a sua contrariedade com os rumos que o país estava tomando. Mas nós não vemos os ministros serem explícitos nesse sentido. Então, minha pergunta, até para o encerramento, é o seguinte: então, por que essa omissão do ministro da Justiça em particular, o senhor André Mendonça, a omissão diante das ilegalidades da ministra Damares Alves, da área de direitos humanos? E a pergunta final: com a situação nova criada, também, além da própria ausência de manifestação por parte da AGU, inclusive em relação aos ataques que o presidente sofre diariamente, calúnias, todo tipo de imputação criminosa que se pode imaginar, que é feita diariamente contra o presidente. Então, diante desse fato, eu pergunto aos senhores, para nós encerrarmos, e agradecer ao público de mais de 1.300 pessoas aqui presentes, e continuaríamos com muito prazer abrindo a disponibilidade dos senhores. Primeiro, o que o presidente pode fazer nesse momento? Porque ele tem agora a maioria no Congresso, formou, afinal, supõe-se que o acordo com o Centrão, para trazer Pacheco e o Lira para a chefia das casas, ele pressupõe dar a maioria ao governo. Com essa maioria no Congresso, com o apoio inequívoco que tem o presidente, junto à população, como vimos hoje, até pedi para os senhores comentarem, nas manifestações de rua que teve no país inteiro. Diante disso, não é o momento do presidente tomar a preocupação de retomar para si as prerrogativas que lhe são próprias, previstas na Constituição, desde a prerrogativa de indicar diretor da Polícia Federal, até a prerrogativa de tratar o poder central, o governo federal, definir políticas nacionais para a situação de emergência, que é a pandemia, de um lado, e, principalmente, que é também obrigação dele, do chefe de Estado, fazer valer a Constituição, o que significa toda a Constituição, inclusive o artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais que estão sendo agredidos diariamente, que não vê aqui no país nesse período. Então, agora a pergunta para os senhores é em relação ao presidente da República. O que os senhores, supostamente, se os senhores assim concordarem, diriam a ele que ele precisa fazer, e quais são os meios que ele tem em mãos para trazer o país para a normalidade, em primeiro lugar, para a normalidade institucional, fazer valer o país que passa a valer a lei, a Constituição, onde se pode combater o crime, que sempre foi a bandeira do presidente Bolsonaro, né? Combater o crime de fato, de um lado, e de garantir os direitos fundamentais de outro, e ele tomar para si, aquilo que é a sua vontade, não tenho dúvida, de adotar políticas efetivas para combater a pandemia. Então, hoje, os senhores podem dar um aconselhamento hipotético, digamos assim, como os senhores veem essa situação? Né? Nós falamos, deputado, né? Falamos do 142, falamos da controladoria, que pode efetivamente se valer da Polícia Federal, da Receita Federal, para poder realmente investigar, abrir um leque investigatório contra esses governadores que estão aí acabando com o país e que estão se colocando como vestais, não é? São os baluartes da moralidade e da verdade, são ídolos de pés de barro. Então, o que acontece é que esses ídolos de pés de barro, eles estão acabando com o país. E a controladoria, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, mais o artigo 142. Agora, temos que o presidente precisa fortalecer os seus ministérios, você não acha, deputado, o presidente nacional, Roberto Jefferson? O presidente precisa fortalecer os seus ministérios. Não é só administrar, é também ser efetivamente garantia da democracia e também ser propositivos, ativos. É o que me parece. Alguns ministérios têm que ser fortalecidos, que estão aí realmente na penumbra, com a devida vênia. Eu vejo trabalhando o ministro da Saúde, o general Paziello, um gigante, salvou o Amazonas de uma grande pandemia, de uma grande epidemia, né? Porque a pandemia é internacional. Ele salvou por ação pessoal, por presença pessoal, junto com o governador, ele salvou o Amazonas. Eu vejo esse ministro da infraestrutura, como é o nome dele, amor? Tarcísio. Esse é ótimo, é um também, gigante. O Pazuello, Tarcísio. Esse é um ótimo. Guedes é um monstro. O Guedes é outro grande ministro, tem jogado na retaguarda, mais em silêncio. A ministra Damares também
ela, na área de direitos humanos, tem agido, ela tem procurado dar toda a cobertura, tanto à família do Oswaldo Eustáquio, eu posso testemunhar, porque o Oswaldo Eustáquio é meu companheiro de PTB, a Sandra Terena, a esposa dele, é nossa amiga pessoal, a ministra Damares tem procurado dar total cobertura, como tem tentado dar total cobertura à família. Quer dizer, ele não tem uma família regular, mas o Daniel, ela procurou ajudar o grupo familiar que o Daniel tem, eu posso presenciar, porque o Daniel é meu amigo de Petrópolis, eu sou nascido em Petrópolis, nós atiramos juntos no clube de tiro de Petrópolis há muitos anos, quer dizer, temos uma amizade assim fraterna de atirar fim de semana, de estar junto fim de semana. E eu vi que a família dele não ficou ao desamparo, ele saiu hoje, desembargador, saiu com tornozeleira. O Alexandre de Moraes mandou ele para casa, prisão domiciliar com tornozeleira, por crime de opinião. E proibido de se manifestar, hein? Proibido ele, o André do Rap, eles tinham deixado ele fugir para o Paraguai. Mas como ele é o deputado PM Daniel Silveira, que critica o Alexandre de Moraes, diz que ele e a dona Vivi fazem advocacia administrativa, porque ela tem 18 processos, desembargador, que ela subscreve como advogado, tramitando no Supremo Tribunal Federal, onde o maridão dela é ministro. Isso não dá na cabeça de ninguém que tem dignidade, honra, moralidade, ética, mas lá o seu Alexandre, o maridão da dona Vivi, acha que tudo é normal. E aí o Daniel foi bater nisso, foi preso. O que eu penso é que o presidente Bolsonaro, por pudor, não é? Ele não reagiu ainda. Por exemplo, esse crime que ele foi vítima de tentativa de homicídio, ele não podia ter se conformado com aquele acochambramento que a esquerda montou nesse processo do Adélio. Aquilo foi um acochambramento. Acochambraram aquilo. Deram uma versão absolutamente indigna para o processo, e nós até hoje não sabemos o mandante daquele crime. Eu entendo que partiu de de grupos políticos no Brasil de esquerda, onde estava afiliado e ligado o Adélio. Mas isso não se apurou. Disseram que ele é incapaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, disseram que ele é maluco, puseram ele no hospital psiquiátrico e ele não pode falar ao Brasil no duro, sobre quem mandou e quem financiou aquele grave crime. E vejo que o presidente é pacato, porque aquele moleque que saiu do BBB Brasil, aquele sodomita, tal de Jean Willis, sodomita, eu estava no plenário no dia da cassação da Dilma e o presidente Bolsonaro fez o discurso defendendo o coronel Brilhante Ustra, que deixou muito comunista vivo, muito. Revolução que deixa inimigo vivo não é revolução, não. Isso aí, temos que fazer tudo de novo, vamos ter que fazer tudo outra vez, pelos caras que estão vivos ainda. O Zé Dirceu, como é que ele está vivo, rapaz? Dizendo que vai caçar os homens, caçar com cedilha, caçar no sentido de atirar, que vai caçar os homens que são conservadores, fascistas. Eu até já me coloquei à disposição dele para ele me caçar. Vamos fazer isso num campo aberto, nós dois. Ele me caça e eu caço ele. Eu sou louco para caçar ele também, louco. Ele desperta em mim, até hoje, os instintos mais primitivos. Mas o presidente levou aquela cusparada e não fez aquele sodomita engolir os dentes. Eu teria quebrado a mandíbula dele naquela hora, porque isso é uma ofensa como um tapa na cara. Um vagabundo, um sodomita daquele, que a única coisa que teve de importante na vida foi o apoio da Vênus Palatinada, que é a Globo, a turma lá do karatê boliviano, que fez dele deputado federal. A bicha da Globo, BBB, bicha da Globo,
foi eleita deputada federal. Escarrou no presidente e ele não quebrou os dentes do cara. Eu puxava ele pelo orelho, dava uma testada na boca dele, quebrava nariz, dente na hora, não podia ter deixado passar, como o presidente não podia ter deixado o maridão da dona Vivi mandar aquela ordem para ele, impedindo que ele nomeasse o diretor-geral da polícia. Tinha que ter rasgado aquilo, jogado no lixo e ter Como dito... o Renan Calheiros fez uma vez, lembra? Fez com O Marco Aurélio. Fez com o Marco Aurélio. Lembrar uma vez esse exemplo, né, de uma ordem que entendeu como não pertinente, né, ilegal. Rasgue, joga. Não podia. É uma invasão de competência constitucional. Rasga, joga fora. E diz ao oficial de justiça, tem 2 minutos para sair daqui, senão eu vou te prender e te meter na cadeia aqui dentro do Congresso ou dentro da presidência da República. Tinha que ter rasgado, que aí deu muita asa para esse pessoal voar. Os urubus estão com asas muito compridas e não adianta mais podar. Vai ter que tirar. Viciaram. Os urubus viciaram, não em comer carniça, mas em comer filé mignon, paleta de cordeiro, paleta de Angus argentino, eles só comem, e vinho internacional de safra específica, vinho francês, 5 estrelas de safra, que eles querem do ano 70 para trás. Então, eles botam lá no edital os vinhos que eles querem beber de 1970 para trás, e o povo não tem pão na mesa, e o povo não tem leite para dar ao filho, e o povo não tem arroz para matar a fome. Então, o que eu penso que o presidente tem que fazer? Presidente, excesso de democracia é anarquia. O senhor foi deixando, em nome da democracia, esses sujeitos do Supremo fazerem do Brasil um Estado confederado, e nós estamos vivendo uma anarquia onde o seu povo, onde o seu eleitor, onde a sua gente está tendo a casa invadida por gorilas, apanhando, mesmo homens de cabeça branca, apanhando na cara de gorilas mandados por governadores canalhas, e mulheres, donas de casa, tendo a sua residência, seu asilo inviolável invadido, e tomando tiro dentro de casa de bala de borracha. Presidente, excesso de democracia acaba desarmando em anarquia. E o Brasil vive hoje um estado anárquico. Tome as medidas que o senhor precisa tomar, porque o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tem o povo do seu lado. E contra o povo, ninguém pode. É a voz do povo, é a voz de Deus. O senhor tem a Deus do seu lado, tem a pátria, tem a família, tem os homens que creem na vida, que creem na religião, todos estão com o senhor. Todo mundo está com o senhor. E todo mundo disposto a dar pelo senhor, sem soldo, sem remuneração. Até sangue, se precisar, para que esses fundamentos que o doutor Sartori se referiu a ele do artigo 1º da Constituição. Fundamento, é fundação, é como se constrói uma casa, é como se constrói um Estado. Os fundamentos do Brasil estão sendo violados, estão abalando a casa da pátria, estão abalando a casa da nação, estão abalando o direito humano, a dignidade das pessoas que amam o senhor, que votam no senhor. E o senhor pensa que está de bola cheia? Até um ponto. Hoje eu fui abastecer no posto de gasolina e o bombeiro me disse assim, eu vou votar no titio Lula. Porque aí, está vendo, doutor Roberto? O senhor defende aí o presidente, gasolina a R$6. O óleo de soja a R$12 o litro. O arroz a R$10 o quilo. O feijão a R$10 o quilo. A carne, pela hora da morte, R$50 o quilo. Eu tinha meu carrinho, pagava em 60 meses, eu tinha minha TV 40 polegadas, e hoje me falta pão. Quem ganha a eleição é a economia. E o Supremo, quando tirou do senhor a gestão dessas medidas de lockdown e agora está fazendo toque de recolher,
no país, desempregando todos os seus eleitores, os chefes de família, que são conservadores e cristãos. O Supremo, quando interveio na gestão da política de saúde e com consequências graves, e era o escopo do Supremo, era o escopo dos ministros do Supremo, abalar com isso a economia do Brasil, porque o que ganha a eleição é a economia, presidente, é a economia. Se ela tiver mal, babau, Nicolau. Então, presidente, excesso de democracia é anarquia. Meu abraço, o senhor tem meu sangue se precisar. Foi o que eu lhe disse quarta-feira. E o senhor me disse, mas, Roberto, eu tenho aqui os militares que me defendem no Planalto. Eu digo, mas eu não posso trazer meu 38º para tirar do lado deles, caso nós precisemos enfrentar uma turba. E o senhor disse que eu era mais maluco do que o senhor. Mas eu amo o Brasil como o senhor ama, amo esse povo como o senhor ama. E quero estar a seu lado, presidente. Quero estar do seu lado. Pelas convicções que o senhor defende. Porque são as minhas, as mais profundas. Não tem que tomar lá da cá, não quero ministro, não quero cargo, eu quero manter de pé os fundamentos da nossa civilização judaico-cristã. Igreja, família, Deus, pátria. É isso que eu quero manter de pé. E eu tenho esperança que o senhor nos ajude a conservar esse tesouro que recebemos como legado de Deus e de nossos antepassados. Muito obrigado, Paulo Enéas. Roberto, para 30 segundos, que estão me cobrando aqui. O presidente vai para o PTB? Ele está indo para o PSL se o Bivar expulsar 8 pessoas que tem no PSL. O primeiro deles é esse senador que traiu o presidente, tal de Olímpio, senador Major Olímpio. Ele quer, de qualquer jeito, esse cara fora do PSL. Então, se o PSL, se o Bivar expulsar essa turma que ele tem assim diferenças profundas, gente que é deputada e deputada federal na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, ele volta ao PSL. Se não, ele pode vir para o PTB até o final desse mês ou princípio do mês de abril. Perfeito. Ótimo. Eu vou descer aqui. Olha, o que nós temos aí é que nós precisamos fortalecer mesmo alguns ministérios também, viu, deputado? Eu vou fazer o papel para puxar. Nós precisamos fortalecer o Ministério da Justiça, precisamos fortalecer a AGU, tomar providências contra essas invectivas que estão fazendo com o presidente. E o presidente precisa realmente tomar providências enérgicas para estancar essa anarquia que nós estamos vendo no país. Eu faço minhas as palavras do nosso querido presidente nacional, deputado Roberto Jefferson, e quero dizer mais, também estou ao lado do nosso presidente, para o que quiser que nós possamos fazer aí, e seja qual for a missão. Eu vou ter que sair, pessoal, meus amigos, meu querido presidente nacional, uma satisfação muito grande revê-lo. Vou fazer uma visita proximamente aí, espero encontrá-lo aí mais proximamente, e cumprimentar também o Paulo pelo programa, os nossos web espectadores. Eu preciso me retirar aqui, deixo um abraço a todos aí e agradeço a atenção. Doutor Sartori, eu só não tenho seu telefone, mas vou pedir a seu filho que me dê. Não, mas eu tenho, já mandei, deputado. São Paulo, eu já mandei. Eu já mandei. Quarta-feira à noite, quinta, sexta e fiquei até sábado em São Paulo. Eu vou de 15 em 15 dias a São Paulo ouvir, porque São Paulo fala o que o Brasil caminha. Então, eu vou, quando chegar a São Paulo, também vou lhe procurar e me permita almoçar com o senhor para também poder ouvir, aurir palavras sábias, palavras cultas e judiciosas, como as palavras que o senhor pronuncia. Obrigado. Eu fico muito feliz de recebê-lo e ser recebido pelo senhor. Muito obrigado também, doutor Sartori, meu desembargador. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso presidente. Muito obrigado, satisfação. Obrigado a todos. Obrigado. Vou lá, estarei lá. Eu vou mandar uma mensagem, eu tenho seu telefone, vou mandar uma mensagem para... Que aí eu salvo o seu celular, Sim. Que assim que eu chegar em São Paulo, eu marco com o senhor. Ótimo. Muito obrigado. Um abração, doutor. Um grande abraço a todos. Um abraço, meu desembargador. Paulo, um abraço, meu amigo.